Hello, seventh grade. How are you this morning? I hope you all are right. And today we are going to learn about past continuous tense. So now I'm going to explain you in Portuguese, ok? Então, gente, hoje a teacher vai ensinar sobre o past continuous. É bem fácil, tá? Então a teacher colocou algumas coisinhas aqui para explicar para vocês. Então, olha só. Então, past continuous. O past continuous, ele é muito ligado com o verbo to be. Então, lembrando que o verbo to be é o verbo ser ou estar, tá? Ele pode ser essas duas traduções, ser ou estar, ok? Por exemplo, eu sou legal, I am nice. Eu estou doente, I am sick, tá? Então, eu uso o mesmo verbo do to be para dizer o verbo ser ou o verbo estar, tá bom? Então ele tem essas duas traduções. Só que o verbo to be no presente é am, is e are. Isso vocês já sabem, ok? Então aqui, como o teacher tá falando sobre past continuous, tá? Aqui past significa passado. O verbo to be também vai ser conjugado no passado. E ele se transforma em dois verbinhos ao invés de três. Então é o was para singular e o were para plural. Ok? Mas, primeiramente, what is it past continuous, tá? Então, o que é o past continuous? Então, é o verbo, quando você acrescenta ing no verbo, o que é esse ing? Olha só. Deixa eu ver a roupa pra aqui, achei, sorry. Aqui, ó. Gerúndio, falando agora em português, na língua portuguesa, o que é gerúndio? Quando a gente coloca um verbo no gerúndio, a gente acrescenta essas três terminações aqui. Pode ser ando, endo ou indo, tá? Para especificar alguma coisa que você está fazendo naquele exato momento, tá bom? Então, esses três aqui vai depender do verbo, né? Então, olha só, o verbo falar, eu quero dizer falando. Quer dizer que o verbo falar no gerúndio fica falando. Como que fica o gerúndio no verbo correr? Correndo. E o verbo fugir? Fugindo. Então, no português, nós temos essas três terminações, tá? Para dizer algo que nós estávamos fazendo naquele exato momento. Por exemplo, agora a teacher está falando, tá? Vocês estão ouvindo, então a terminação ficou com indo, beleza? No inglês não tem três, olha só. No inglês, esse ando, endo e indo se transforma somente com ing, tá bom? Só colocar ing no verbo e está pronto. Então, aqui, ó, só relembrando um pouquinho sobre os pronomes. Eu, você, ele, ela, nós, eles, elas, tá? Então, aqui, ó, I significa eu. You tem duas traduções, pode ser singular ou plural, você ou vocês, então, né? He, ele. She, ela. It é ele ou ela relacionado para objetos ou animais, como assim? Se eu falar não sente nesta cadeira porque ela está quebrada, eu não posso usar o she. Por quê? Porque eu estou falando da cadeira. Então, esse ela ou ele, se eu estou me referindo a um animal ou um objeto, eu uso it, com a tradução de ele ou ela, ok? We, nós, e they, eles ou elas. Depois que você colocou um desses pronomes para fazer a frase, obrigatoriamente nós temos que ter o verbo to be no passado, was ou were, singular, was, were, plural. Por quê? Porque aqui no past continuous ele vai estar como a tradução, ele tem essas duas traduções, ser ou estar. Mas no past continuous a tradução vai ficar como está. Tá bom? Vocês já vão entender por quê. Depois que você escolheu se é was ou were, dependendo do pronome, se o pronome for plural, were, se o pronome for singular, was. Depois o verbo coloca ing, que é o nosso gerúndio, ok? Então, olha só, example. Eu estava dormindo, ok? Como que eu coloco isso em inglês? O pronome eu, I. Estava, ó, o verbo ser ou estar no passado, que é o verbo to be, é was ou were, né? Como eu é um pronome singular, então was. I was, eu estava. E o verbo sleep, que é o verbo dormir, eu quero colocar no gerúndio, dormindo, eu coloco ing. I was sleeping.
Então, olha só, por que tem que ter o verbo to be? Se eu escrever só I sleeping, fica eu dormindo. Então, não fica certo, né? E se eu não colocar ing, também não vai ficar certo. I was asleep, eu estava a dormir. Então, sempre tem que ter o verbo to be, porque é eu estava, ele estava, nós estávamos, eles estavam, tem que ter o was ou were. E a próxima palavra que é o verbo tem que estar no gerúndio, ok? Agora, uma aqui no plural. They were sleeping. Eles estavam dormindo, ok? Então, olha só. Agora, para vocês entenderem bem, a teacher vai dar uma aumentadinha nessa foto aqui, só um segundo. Olha só, aumentei muito. Então, olha só. Então, aqui nós temos várias pessoas num parque fazendo alguma coisa. Como é passado contínuo, o que eles estavam fazendo? Então, o que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar que essa foto aqui foi tirada semana passada. Então, o que eles estavam fazendo? Então, prestem bem atenção. Cada um tem um nome, ó. Sam, Alan, David, Mary, Helen, Tom and Bridget, tá? Então, temos ali um gatinho, um cachorrinho brincando com o sapato, ok? Então, por exemplo, o que o Sam estava fazendo? Ela estava lendo um livro. Então, como é que fica o verbo ler? Fica no gerúndio, lendo. Então, o verbo ler, nós temos que colocar ing nele. Então, Sam, como é uma pessoa só singular, a gente vai usar o verbo was. Sam was reading. Ok? E o cachorro estava brincando. Então, the dog was playing. O que o Alan está fazendo? Ele estava ouvindo música. Alan was listening to music. Então, o verbo listen acrescenta ing para ficar ouvindo música, né? O David e a Helen estavam jogando tênis. Então, David and Helen were, porque o were agora e não was, porque são dois, olha, estão no plural, né? Então, David and Helen were playing tennis, ok? A Mary lá no fundo, ela está correndo. Mary was running. A Mary estava correndo. E o Tom e a Bridget, vamos dizer que eles estão tomando um milkshake. Tom and Bridget were drinking milkshake, ok? A teacher vai fazer agora na folha para vocês verem como é que fica escrito, tá? E o gatinho, o que o gatinho tá fazendo? Ele estava fazendo, ele estava dormindo. Então, the cat was sleeping, alright? Então, olha só, vamos fazer na folha aqui, ó. The cat... Um só, né? O gato. Então, o verbo to be é was. E o verbo dormir é sleep. Então, o que eu tenho que colocar no gerúndio? ing no verbo. Ok? O cachorro estava brincando. The dog. Também é um só no singular. Então, é was. Como é que é o verbo brincar? É o verbo play. Mas eu quero dizer brincando, né? No gerúndio, então, playing. Alright? E o Sam? O Sam estava lendo. Então, Sam was... O verbo ler é o verbo read. Como eu quero colocar no gerúndio, lendo, reading. Sam was reading. Vamos ver um no plural aqui, ó. David e Helen, tá? Então, agora aqui no plural. David and Helen. Como é plural, eu não vou usar o was, eu vou colocar o were. O que eles estavam fazendo? Jogando tênis. Então, playing tênis. Alright? Então, o que a teacher quer que vocês façam agora? Lá na página 54, nós temos aqui a explicação, forma afirmativa, a teacher estava explicando até agora. A forma negativa, após o verbo to be, você só precisa colocar o not, tá bom? Ou se você quiser abreviar essa negativa, você pode escrever wasn't. Mesma coisa com were, ó. You were not playing. Então, were not, a abreviação dele é weren't, tá bom? Mas as duas maneiras, se você achou mais fácil colocar o not depois do verbo to be, ótimo. As duas, quer dizer, as duas formas estão certas.
A forma interrogativa. O que a gente tem que fazer com o was e o were? Ele passa na frente do sujeito da frase, na frente do pronome ou na frente do nome, tá bom? Então, ó, por exemplo aqui, ó, I was playing, eu estava brincando. Negativa, I was not playing, eu não estava brincando. Interrogativa, eu tirei o was e joguei lá na frente, ó. Antes era I was playing, então eu tiro o was, coloco na frente do pronome, do sujeito da frase. Was I playing? Ok? Então, bem facilzinho. Na próxima página, o que vocês têm que fazer? Aqui tem alguns verbos. O que a teacher vai sugerir para vocês? Se vocês não conhecem a tradução desses verbos, vocês têm que põe a traduçãozinha em cima para ficar mais fácil para vocês. Então, ó, vocês vão completar as frases aqui usando esses verbos, mas usando o passado contínuo, né? Então, Patricia, quantas pessoas tem aqui? Uma só. Então, aqui vai ser o was, tá? Ó, her new car last afternoon. Então, ela tava, vamos ver o que ela tava fazendo. Wash, drive, write, talk, wear, play, have, read e rain. Então, muito provavelmente vai ser o verbo drive. Esse verbo drive é o verbo dirigir, tá bom? Então, Patricia, ó, a teacher vai escrever para vocês ali. Was driving, tá? Ó, a Patrícia estava dirigindo o carro novo dela na última tarde, tá? Então, Patricia was driving. Observem que o verbo drive termina em E. Todo verbo que termina em E, como drive, write, o que você tem que fazer antes de colocar ing, você tira o E fora, senão fica ruim até para você pronunciar a palavra, tá? Então, todo verbo terminado em E, você tira fora a letra E e coloca ing, ok? Number 2, o que vocês têm que fazer? Aqui nós temos um horário da Mariah, tá? Então, aqui, ó. 9 a.m. go to the gym. 11 a.m. study for the English test. E assim vai. Então, aqui, ó, o que vocês têm que fazer? Write sentence describing what she was doing. Então, vamos dizer que isso aqui foi ontem que ela fez. Então, você tem que escrever o que ela fez ontem, tá? Então, por exemplo, olha o exemplo, às 10 da manhã. She was working out at the gym. Tá bom? Então, aqui, ó, 9 da manhã ela foi para academia. Working out é uma expressão que nós usamos para ela estava se exercitando, alguma coisa assim, tá? Então, ó, she was working out at the gym, tá bom? Então, aqui, ó, 11:30, às 11h30. Se às 11 ela foi study for the English test. Então, se às 11 ela começou a estudar, ela ainda estava estudando. Então, aqui, ó, she was studying, daí aqui vocês vão colocar ing, for the English test, ok? É assim que é para vocês fazerem, beleza? Então, next page 56, nós temos até a letra E, ok? Object pronouns vai ficar para a próxima aula, alright? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode pedir no WhatsApp da teacher aqui no privado, não tem problema, tá bom? See you, bye bye, have a nice work.